Então, eu quero ler com os irmãos aqui, lá no capítulo 9 do Evangelho de João, comecinho, verso 1. Todos acharam? João 9, diz assim: enquanto Jesus caminhava, vendo um homem cego de nascença, e os seus discípulos perguntavam: Mestre, quem pecou para que este homem nascesse cego? Ele ou os pais dele? Respondeu Jesus: nem ele pecou, nem os pais dele, mas isso aconteceu para que nele se manifestassem as obras de Deus. Amém? Podemos orar mais uma vez, Pai? Em nome de Jesus, nós oramos a Ti, rogamos a Tua graça, cuidado, Tua misericórdia. Ora para que o Senhor abra nossa mente, nosso entendimento, para profundizar a Tua palavra, nos dá no coração, para receber uma força para praticar a Tua palavra, assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Pode sentar aqui em nome de Jesus. Se não me falha a memória, mas a trajetória de Jesus ela é dividida em 3 partes. Os primeiros anos é aquela parte que Jesus fica conhecido, é o ano da popularidade. O segundo ano, os anos seguintes, tem o período seguinte, ele é o ano de expansão, onde Jesus ele sai da concentração da Galileia, da Cafarnaum, daquela região, e ele começa então se concentrar na região da Judéia, Jerusalém. O último período da vida de Jesus, irmãos, é o período de perseguição. É o período em que Jesus já conhecia, Jesus já tendo fama, Jesus já tendo seus discípulos, tendo seus admiradores, começa assim de forma deliberada a ser perseguido pelos sinédrios, pelos religiosos, e por aqueles que achavam que Jesus era um problema. E o capítulo 9 do Evangelho de João, ele está exatamente nesse período final da trajetória de Jesus. Período em que os homens eles estão procurando uma oportunidade para capturar Jesus, para pegar. Jesus ele está ali cumprindo o seu propósito. Ele foi enviado por Deus para uma missão e ele tem uma disposição, irmãos, assim, encorajadora de ir até o final, de ir até o fim. Eu estava lendo ontem lá no texto, capítulo 10, quando Jesus vai dizer isso, e olha, por acaso eu tirei para me livrar dessa hora? Ele fala assim, mas é para essa hora que eu vou. Para isso, a tarefa não é simples, ela não é fácil, mas eu sou enviado de Deus para este dia, para esse momento. E aqui, irmãos, no capítulo 9, ele vai dizer que Jesus está passando, está caminhando na região, e tem um homem, nós não sabemos o nome dele, ele não registra. A única informação inicial é essa. E se os irmãos olharem aqui no capítulo 9, toda a conversa, toda a discussão vai se basear nessa primeira informação. Ele era um homem cego desde que nasceu. Nunca tinha visto a luz do sol, as cores, as formas. Ele sempre viveu, desde o dia que nasceu, viveu debaixo dessa penumbra, dessa escuridão. E a Bíblia vai dizer que, passando por ali, Jesus, vendo aquele homem, os discípulos também viram aquele homem. Provavelmente eles tinham a informação de que ele era um cego, e eles perguntam para Jesus, É uma pergunta até, assim, interessante em alguns aspectos, porque assim, Senhor Jesus, quem pecou para que ele ficasse cego? Para que ele vivesse debaixo dessa condição tão complicada? Irmãos, se hoje, com toda a tecnologia, acessibilidade, leis, que procurem melhorar a vida de pessoas que possuem algum tipo de deficiência, inclusive a questão da visão. Agora, imagina naquela época, irmãos, que as ruas não eram pavimentadas como hoje, não eram iluminadas como hoje,
não tinha esse senso de acessibilidade, a vida deveria ser muito difícil para quem tem ou tinha uma deficiência tal que Daniel não tinha. Então a vida, ela dá condição de nascença, não foi um ato praticado, não foi um deslize, não foi um acidente, ele nasceu assim, simples assim. E os discípulos olhando aquele rapaz, eles criam essa dúvida no coração deles. Eles olham para aquele rapaz e falam: Jesus, por que ele é cego? Será que é porque ele cometeu algum pecado? É o castigo, é o preço que ele está pagando? Ou porventura isso não é por causa dos seus pais? Porque os seus pais carregam consigo algum pecado, algum comportamento, tomaram uma decisão equivocada que trouxe sobre esse rapaz um peso, trouxe sobre ele essa dificuldade. E aí, irmãos, Jesus ele vai dar uma resposta que ao longo do texto fica claro. Ele vai dizer assim: não, o pensamento de vocês está equivocado. Não foi nem ele, nem os seus pais que pecaram para que ele vivesse nessa condição, mas isso aconteceu para que se manifestassem as obras de Deus. Eu olho para esse texto, irmão, assim, e aí a gente vai transitar meio que livremente, porque, como eu disse, eu vim preparado para um outro texto, mas esse texto nasceu no meu coração. Eu olho, irmãos, a gente tem aquela fala, né? Eu estava ouvindo o presidente do bicho falando isso, né? A gente diz para Deus: eu quero fazer a sua vontade, eu quero manifestar quem o Senhor é, eu quero que o mundo saiba quem é o Senhor. Eu gostaria que a minha família, que a minha casa, que os meus filhos, o meu marido, a minha esposa, o meu pai, a minha mãe, o meu irmão, eu gostaria que o meu colega de trabalho conhecessem ao Senhor. E quase sempre, irmãos, a nossa ideia, o estereótipo que a gente tem é de alguém assim, empoderado, cheio de ousadia, de passos firmes, de um olhar assim penetrante, de uma palavra cortante, de uma oração poderosa. O estereótipo do homem, da mulher de Deus, o estereótipo de alguém que está debaixo da mão de Deus, que está cumprindo a agenda de Deus, a vontade de Deus, ela quase sempre vai passar por isso. Para pessoas que parecem assim, extremamente destemidas, com bravura, com passos fortes, com convicção nas palavras, com braços assim, muito dispostos, carregando tudo, carregando todos, porque esse é o tipo de pessoa que também nós queremos ser. Não é apenas um estereótipo nos dado, não é apenas um modelo colocado dentro de nós, mas, de certa maneira, é esse tipo de gente que a gente quer ser. A gente não quer ser o tipo de gente que fica acanhado, que fica tímido, que fica acovardado, ou que fica entregue, rendido, ou que fica de joelhos diante de uma situação. Nós, muitas vezes, irmãos, não queremos ser o cordeiro indo para a boca dos lobos. Nós queremos ser o caçador. Nós queremos ser aquele que vai desbravar. Nós gostamos da história de Davi porque nós queremos ser Davi. Nós queríamos ter a coragem de olhar para o rei Saul e dizer: eu vou vestir a sua armadura, porque eu tenho experiências de cara feia, leões, ursos. Nós queríamos ser o Davi quando ele passa no meio daquela tropa, descendo para lutar com Golias, e ele desce com uma palavra convicta, ele olha para o gigante e diz: olha, eu não vou estar tirando de espada, nem com lança, eu não vou estar tirando do Senhor dos Exércitos. Nós queremos ter a destreza de Davi para tirar uma pedra, a coragem de Davi para pegar a espada quando ele caiu e arrancar a cabeça e voltar ao que foi. É isso que a gente quer ser, irmãos. Nós queremos ser isso. Além do estereótipo do homem e da mulher de Deus, vibrante, imponente,
Quando Deus diz, eu te escolhi, te levantei, te conheço desde o ventre da sua mãe, a gente se sinta assim, poderoso. E nós acreditamos, irmãos, que para cumprir a agenda de Deus, para cumprir a vontade de Deus, é assim que nós devemos nos sentir. E qualquer coisa diferente disso, a agenda de Deus está comprometida. A vontade de Deus está comprometida. As ações de Deus estão comprometidas. Se eu não me sentir forte, se eu não me sentir imponente, se eu não me sentir preparado, se eu não me sentir ser a pessoa mais adestrada com a palavra, mais pronta para fazer aquilo que Deus quer vir para fazer, não vai ser feito. Não por mim. E Jesus, irmãos, eu olho para esse texto, Jesus, ele é o homem que usa essa condição. Esse homem não é um pregador eloquente, não é alguém de postura vibrante, ele não é alguém que quando passa, alguém diz, olha lá, ali vai um homem que o Espírito Santo e a vontade de Deus está sobre ele. Não, na verdade, é o contrário. O simples fato de olhar para ele remete que aquele homem vai dar um castigo. A ponto de despertar o questionamento dos discípulos, dizer, olha, a condição que nós enxergamos, essa pessoa, a ideia que se tem quando se olha para ele, é que vai dar um castigo. Então, eu gosto de uma condição estimulada por ele e por alguém. O que eles estavam querendo dizer, em outras palavras, é que aquele homem que estava debaixo de uma penitência, ele não enxergava como um instrumento de Deus, mas ele enxergava como alguém que estava sofrendo uma penalidade de Deus. Ele não estava a favor de Deus, mas Deus estava castigando, ele estava contra Deus, porque o pecado é uma ofensa contra Deus, o pecado é lutar contra Deus, o andar em pecado, como diz o povo, é ser o inimigo de Deus. Então, naquela hora, aquele homem não parece ser um amigo de Deus, aquele homem não parece alguém que Deus está usando, ele não parece esse tipo de gente. Então, a ideia que se tem é essa: se ele está onde está, se ele vive o que vive, se essa é a condição da sua vida, é porque este homem está totalmente fora do plano de Deus, da vontade de Deus, da oração de Deus, do que Deus está fazendo. Na verdade, ele estava contra Deus e Deus o abateu. Ele estava contra o Senhor e o Senhor fez sobre ele. E essa é a visão que eles têm sobre esse homem. Essa é a visão. E eles perguntam para Jesus: Senhor, perceba que eles não perguntam se ele pecou, eles não perguntam se os pais pecaram, eles não têm dúvidas de que o motivo da condição é o pecado, eles só têm dúvidas de quem é a culpa. Eles não têm dúvidas de que aquele homem está sofrendo por uma ação de Deus, uma ação penitenciária, uma ação que veio para realmente grifar, sublinhar que aquilo é o que acontece com pecadores. É aquilo que acontece com pecadores. Eles só têm dúvida de quem é o agente, se é ele ou os seus pais, mas que tem pecado também, mas que Deus está evidenciando a sua ira, ele está. Que Jesus olha para ele e fala assim: não foi nada. Nada disso. Nem esse homem pecou, nem os seus pais. Na verdade, no dia que esse rapaz, ainda criança, ainda neném, sem conseguir pronunciar uma palavra, produzir absolutamente nada, ele nasceu assim porque Deus quer manifestar a sua vontade através dele. Aquele estereótipo de força, de vigor, de disposição, de convicção, aquilo que a gente olha para o João Batista, né? E aí ele vai dizer que João Batista está no Jordão
nascimento do João Batista é algo, desde aquela vez, né? É um acontecimento. O anjo aparece a Zacarias, Isabel, 11 anos de idade, fica grávida. O Zacarias fica mudo. E aí, todo aquele movimento ali daquela região, a Bíblia vai chegar a dizer, Lucas vai chegar a registrar, que as pessoas chegam a dizer: o que será desse menino? Quando ele nasce, e eles perguntam: qual é o nome da criança? E a mãe fala: é João. E aí, ao mesmo tempo, tem a sua família chamada João, e eles perguntam para o pai está mudo, porque Deus havia fechado, travado a sua fala. E ele pega uma madeira, tal, sei lá, e ele escreve o nome, e diz: é João. E eles ficam impressionados pela coerência de Isabel, a coerência de Zacarias, e diz que na mesma hora ele escreve que o nome dele seria João, dizer que a boca dele se destrava, e ele glorifica a Deus, e as pessoas estão vendo aquele movimento de uma mulher avançada de idade, de um sacerdote que adora a Deus, de ter essa condição, e eles estão vendo um cenário ali de graça, de ação do Espírito, e estão imaginando o que vai ser. E aí passa os anos, o João é o pregador do deserto, ele abre mão do sacerdócio, ele vai para o deserto, arrasta uma multidão, prega o reino de Deus, e quando vem descendo ali os fariseus, os herodianos, vem descendo ali os saduceus, ele tem a honra de dizer: hipócritas, raça de víboras, quem nos ensinou a fugir da ira de Deus, produzir frutos dignos de arrependimento? É isso que tem que esquecer, não o sério, não o que parece que Deus não está fazendo nada. Pelo contrário, parece que ele está contra a mão de Deus. Mas Jesus vai dizer assim: não. Esse rapaz aqui, ele está onde está, ele vive o que vive, porque ele está cumprindo uma agenda de Deus. Está cumprindo uma agenda de Deus. A gente acha que a agenda de Deus, irmãos, é só força, é só poder, é só plena convicção. Mas eu olho para esse homem e descubro que a agenda de Deus usa a gente fraca, usa a gente que não sabe onde está indo. A agenda de Deus usa pessoas que precisam, de vez em quando alguém que pega pela mão, deixa eu te ajudar, deixa eu te guiar um pouquinho, porque esse caminho é difícil, esse traçado é complicado, você não vai conseguir sozinho. Eu preciso te ajudar. A agenda de Deus se cumpre na vida dos fracos, a agenda de Deus se cumpre na vida dos fragilizados, a agenda de Deus se cumpre inclusive na vida daqueles que alguns acham que a boca de Deus está contra ele, mas não está, porque Deus usa de todos os artifícios para cumprir a sua vontade, para realizar os seus propósitos. E nós temos que aprender, irmãos, que nós não podemos criar estereótipos para as coisas que Deus quer fazer. Não existe um modelo, uma forma única. Não existe um tipo de gente que fala, que se veste. Não tem. Não existe isso. Porque Deus pode usar o forte, pode usar o fraco. Deus pode usar o sadio e Deus pode usar o doente. Deus pode usar o livre e Deus pode usar o cativo. Ele pode, irmãos. Porque o que nós precisamos entender é que também nem sempre eu vou saber exatamente o que Deus está fazendo. Esse é um segundo estereótipo que nós usamos. Se por um lado a gente entra no estereótipo de tipo de gente que a postura é impositiva, ela chega, ela faz, ela fala, e as coisas assim, ele demonstra, ela demonstra ser de gente, alguém de Deus, né? Por outro lado, o segundo tipo de estereótipo é o tipo de gente que sabe o que está fazendo. Que é capaz de dizer: não, eu conheço isso, eu sei isso, ele tem domínio de tudo, de todo, ele sabe do ambiente, ele é o ambiente, ele sabe das respostas, ele sabe das conselhos,
naquele momento a história da vida dele está plenamente equilibrado e ajustado na vontade de Deus. Nós queremos saber tudo. Nós queremos que Deus nos diga tudo. Quais são os próximos passos? O que vai acontecer? E se eu for, e se eu fizer, e se eu me dispor? Eu preciso saber tudo. E é hoje que eu falo para você. Muitas vezes nós cumprimos a agenda de Deus, mesmo sem saber que estamos cumprindo. Nós estamos fazendo a vontade de Deus sem nós saber que estamos fazendo. Deus está fazendo uma obra extraordinária, ainda que a nossa vida seja absolutamente comum. E a Bíblia, ela vai conduzindo a vida deste homem. Sabe o que eu acho mais interessante? É que ele, no texto, depois leio com paciência em casa, ele não tem as explicações. Ele não sabe nem sequer dizer quem é que o curou. Embora toda a história, todo o retornismo, toda a situação gire em torno dele, ele mesmo não tem a menor condição de explicar de forma detalhada, de forma assim, clara, o que está acontecendo. Ele não sabe dizer como, ele não sabe dizer quem, ele não sabe dizer absolutamente nada. A pergunta para ele é: ele é a pessoa que te curou? Ele é um pecador? Ele não é? E aí a conversa vai girando em torno disso. E aí ora pergunta para ele, ora pergunta para o pai, ora os pais dizendo: olha, ele é 7 da sexta, mas ele já é adulto, resolve com ele, porque ele vai ter que os pais tinham medo de serem expulsos da sinagoga, e eles trazem o rapaz e voltam a perguntar. E a resposta dele é essa: olha, eu não sei responder essas perguntas, eu não sei dizer as coisas que vocês querem saber, eu só sei uma coisa: eu já sei, mas agora eu vejo. Eu não sei muito, não. Eu não compreendo tudo, não. Não está no meu poder destrinchar os fatos. Eu não sei. Eu não sei como. Eu não sei quem. Eu não sei dizer de fato a essência de quem ele é. Uma coisa eu sei: até ontem, até agora há pouco, eu não chegava a nada. Eu nunca vi nada. Eu nunca vi ninguém. Eu nunca experimentei ver a beleza, as formas. Eu nunca vi as cores. Eu nunca vi a luz. Eu nunca vi as estrelas. Mas eu sei de uma coisa: eu me encontrei com esse homem que eu não sei quem é. Eu passei a ver. Glória a Deus. Essa é a verdade. Nós não precisamos, irmãos, conhecer tudo, saber tudo, explicar tudo. A gente só precisa reafirmar que a nossa vida teve um encontro real e sincero com aquele que foi capaz de usar a nossa vida para alguma coisa. Glória a Deus. Aleluia. Às vezes a gente se pega muito, irmãos, nos detalhes humanos, as condições falíveis, se agarra nelas. Ora, a gente se agarra na economia. Não, mas a economia estiver boa, tudo bem. A gente se apega nos personagens, nas pessoas, nas posições. Quem está lá? Não, ó, né? Está lá no bom médico e a gente não confia no médico. Não é um bom juiz, a gente confia no bom juiz. Os nossos critérios, irmãos, eles passam por essas coisas. Mas eu acho que esse é o nosso olhar nessa noite. É um Deus que usa situações que nós não gostaríamos de usar. Eu posso falar por mim, eu não posso responder por vocês. Eu não gostaria de ser o Sérgio Francisco. Eu gostaria de ser o Davi. Eu gostaria de ser o João Batista. Eu gostaria de ser o Estevão. Mesmo apedrejado, está distribuindo perdão para os seus algozes e vendo o Senhor de pé no seu trono.
testemunhando em Roma, sendo impositivo num bar que está indo a pique. Eu queria ser o Sérgio de Nascença. Eu queria ser aquele que diz: Deus me visitou, um anjo veio falar comigo e nenhum de vocês vai se perder. Eu gostaria de ser o Pedro, que entra na casa do Cornélio e nem termina a pregação, no meio da mensagem. Fogo de Deus desce, todo mundo é cheio do Espírito Santo. Mas eu preciso reconhecer que de vez em quando Deus vai fazer um sério. Deus vai fazer na minha vida, na tua vida, alguém que vai parecer incoerente com relação às coisas de Deus. Mas eu preciso reconhecer que Deus usa também essas coisas para realizar os teus propósitos. Glória a Deus. A fraqueza não significa que Deus não está fazendo. A fragilidade não significa que Deus não está cumprindo a sua vontade. A falta de saber o porquê e o como não significa que Deus não está controlando, que Deus não está cumprindo a sua vontade. A gente só precisa esperar um pouco mais. Aquele homem, irmãos, ele é um... E os irmãos vão perceber isso no texto. Aquele homem, ele vai ser utilizado como um exemplo da condição de Israel. Aquele homem se torna, ele não prega, ele é a mensagem. Ele não é um pregador, ele é a própria mensagem. Ele não é um escriba, ele não é o mestre da lei. Ele não é o homem que gastou o seu tempo tentando fazer o melhor sermão que ele podia, tentando pegar as palavras, como quem pega só as letrinhas, tentando amarrar o coração das pessoas, dizendo: olha, se agora eu falar isso, e se agora eu trouxer essa história, e se eu terminar com isso, se eu usar a minha voz assim, não, ele não está usando, ele não é difícil de retórica, oratória, alinhamento de texto, não, ele não está, ele é a criação, ele é a mensagem, ele é o que Deus quer dizer. É ele. E não é o que ele está dizendo, não é o que ele quer falar, não é a sua pregação, é a vida dele. A vida dele revela quem é Israel, a vida dele diz que Deus está fazendo, a vida dele revela a condição do povo. E qual é a condição do povo? A condição é essa: aqueles que têm vista não enxergam nada, mas aqueles que acham que não enxergam estão realizando e fazendo tudo. Aquele homem, irmãos, é a personificação da cegueira de Israel. Ele é a inversão daquilo que os homens acreditavam ser. Aqueles que acreditavam, eles não vão olhar comigo. Olha aí na sua Bíblia, capítulo 9, verso 35. Olha comigo, que os irmãos vão entender isso. Esse rapaz que agora enxerga é expulso da sinagoga, proibido de entrar lá. O verso 35 diz assim: Jesus ouviu que eles tinham expulsado o homem. Ao encontrá-lo, perguntou: você quer vir outro? Rapaz respondeu: quem é ele, Senhor, para que eu creia nele? Jesus lhe disse: você já tem visto, e aquele que está falando com você. Então ele afirmou: eu creio, Senhor. E o adorou. E Jesus continuou: eu vim a este mundo para o juízo, a fim de que os que veem não vejam, e os que não veem, e os que veem se tornem cegos. Então Jesus está usando a vida daquele rapaz para dizer isso. Olha, quando você enxergou, quando você abriu os olhos, o que aconteceu com você? Você foi questionado, você foi apertado, você foi expulso, sabe por quê? Porque embora eles
para abrir os olhos do céu. Para aquele que não entendia, para aquele que não compreendia, mas que se permitiu ver, se permitiu enxergar, se permitiu ser curado. Aquele homem, irmãos, ele volta a dizer, a vida dele era mensagem, embora ele não estivesse. Ele nasceu numa condição para que Deus cumprisse os seus propósitos. E é óbvio, irmãos, eu não estou aqui para orar com os irmãos, para dizer isso nos faz sérios. Eu vou dizer, irmãos, eu ainda quero ser verdadeiro. Na fase boa, óbvio. Mas eu preciso aceitar, compreender e abraçar que Deus não só pode fazer alguma coisa através da minha vida quando eu estou vibrante, quando eu estou em pleno amor, quando eu estou cheio de convicção, quando eu estou com fogo nos olhos, quando eu estou com disposição nos braços de Deus. Deus é capaz de usar uma pessoa fragilizada. Deus é capaz de cumprir a sua vontade em pessoas com dificuldades. Deus ainda pode cumprir a sua agenda em circunstâncias que parecem ser contra Deus, mas é o próprio Deus usando para manifestar uma verdade, usar a pessoa como resposta. Você já viu a vida do Jó? Em termos gerais, quando os irmãos leem a vida de Jó, geralmente nós queremos que Deus nos responda as coisas. Nós temos que Deus argumente para nós. E no livro de Jó, Deus inverte a lógica. O Jó é o argumento de Deus. Para qual pergunta? Para qual afirmativa? Para a afirmativa do diabo não dá. Mas só não só te adora, mas dá tudo para ele. Aí eu falo, tira tudo dele. Aí ele vai lá, tira tudo dele, com a permissão de Deus. E aí ele fala, você viu Jó? Servo bom, você desvia do mal. Também Deus. Ele está doente. O homem pela sua saúde, o homem pela sua vida, dá tudo. Os bens é importante, mas se a vida estiver em risco, ele vai abrir mão de tudo, porque é importante é a vida, é a saúde. Aí nós vamos dar bom. Então vai lá, toca. Toca lá dentro. E vê como é que ele vai se comportar. Irmãos, o Jó é a resposta de Deus para o diabo. Deus usa o Jó para responder ao diabo. E como é que Deus faz isso? Permitindo que ele se tornasse fragilizado. Então, irmãos, com força, sem força. Com vigor, sem vigor. Com tamanha disposição ou sem nenhuma disposição. Que a minha vida, que a sua vida, esteja debaixo da vontade de Deus. Cumprindo a vida da minha, esperando Ele manifestar o que Ele deseja manifestar. Porque Ele não é Deus só dos fortes, Ele é Deus dos fracos. Ele não é só Deus dos empoderados. Ele é Deus daqueles que estão enfraquecidos. Ele não é o Deus apenas dos que sabem muito. Ele é o Deus daqueles que também nem sabem o que de fato está acontecendo, mas estão debaixo da mão dele. Glória a Deus. Podemos orar nessa noite, irmão Jesus. Pode ficar de pé para orar com os irmãos. Que o Senhor nos dê graça. Que o Senhor nos dê graça. Para que a minha vida e a sua vida continue debaixo da potente mão de Deus. Debaixo da potente mão de Deus. Porque nós precisamos confiar que há um tempo
pronto na vida de Deus. Deus traga toda a verdade que nós não conhecemos. Para quem deve conhecer o que de fato aconteceu com ele, passou uma vida certa, quando ele abriu os olhos, caiu na cabeça dele. O camarada não teve tempo de escutar o fato de ter visto, foi parar no tribunal, viu sua família ser apertada, foi expulso da sinagoga. Agora que ele podia estar lá, mas foi expulso de lá. E quando ele está do lado de fora da sinagoga, ele entendeu. Ele entendeu tudo. Ele entendeu que toda a vida dele estava reservada para aquele dia. Para que Deus manifestasse a sua verdade. E a agenda de Deus se cumprisse. Um dia. Talvez algumas coisas que não fazem sentido vão fazer todo sentido. Se não nessa terra, se não aqui, se não agora, eu tenho certeza de uma coisa: quando nós fechamos os olhos para o Senhor e abrimos a eternidade, tudo fará sentido. Podemos orar em nome de Jesus, vamos falar com Deus. Pai amado, Pai santo, Pai querido, nós oramos a Ti. Rogamos a Tua graça, Teu favor e Tuas ricas e poderosas misericórdias. Senhor, nós olhamos esse texto nessa noite, esse texto que o Senhor derramou no meu coração alguns minutos atrás. A minha vontade, o desejo, olhando para esse texto, é que cada vez mais a nossa vida esteja nas Suas mãos. Seja forte, seja fraco, seja disposto ou disposto, seja sadio ou doente, em toda e qualquer circunstância, que a nossa vida cumpra a Tua vontade. Sabendo exatamente o que fazer ou não sabendo o que fazer. Sabendo como se comportar e não sabendo como se comportar. Que o Teu Espírito nos guie, que o Teu Espírito nos direcione, que ainda sem entender, a gente continue, ainda sem compreender, a nossa vida siga na reta, na rota, no caminho, na vida com a vontade. Ajuda-nos, Senhor amado, a ter esse coração, a não buscar apenas o estereótipo, não buscar apenas ser ou estar numa condição melhor, para que o Senhor não a vontade, não, Senhor. A Sua agenda chega, a Sua vontade aparece, muitas vezes ela está sendo cumprida, plenamente realizada, Pai, em momentos como esse, de cegueira, de palavras contrárias, de interpretações equivocadas, até que a Sua vontade se manifeste. Se não para essa vida, se não para esse tempo, se não para essa vida terrena, uma coisa é certa, Senhor amado, tudo fará sentido a seu tempo. Se não aqui na eternidade, se não agora, daqui a um tempo, se não já, mas quando a eternidade abraçarmos, com certeza, Pai amado, a nossa vida, forte ou fraca, disposta ou disposta, no Senhor, permanecendo no Senhor, na Tua vontade, ela fará todo o sentido, Pai. E é isso que nós oramos. E independente do momento da nossa história, da nossa vida, a gente possa estar ainda assim, cumprindo a vontade de Deus, a agenda do Senhor, para que o Teu nome seja louvado, bendito e engrandecido. Assim, Pai, nós oramos, te pedimos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Você pode aplaudir o Senhor bem forte? Eu já estou finalizando, então pode ficar de pé para nós já seguirmos. Domingo agora nós temos o nosso culto de missões, então prepare sua oferta missionária, traga os irmãos que estão comprometidos com o esforço missionário, também traga o valor do esforço missionário, tá bom? Então nós vamos estar aqui recebendo informações do campo missionário, olhando para os missionários. Como eu sempre digo, Deus não tem 2, 3, 4 igrejas, Deus tem uma igreja e essa igreja está espalhada pelo mundo. Então nós temos que orar pelos nossos amados irmãos que estão aí em várias tribos, povos e nações, tá bom? Quero também lembrar os irmãos que no dia 24 e 25, irmãos, é o aniversário da nossa igreja sede, de 45 anos de fundação, tá bom? E no dia 24 nós teremos batismo e
6 do jornal. Então, se tiver algum candidato a batismo, procure o pastor Carlos, porque ele possa te dar a devida orientação com relação ao curso batismal. Tá bom? A gente está avisando hoje, vamos avisar no domingo também sobre isso. Os irmãos, procure o pastor Carlos, que já daqui a 15 dias a gente já vai estar aqui celebrando, recebendo a nossa região, adorando a Deus, glorificando o Senhor por 45 anos de fundação. Isso é uma bênção. Amém, irmãos? Amém. Então é isso. Esses são os avisos. Podemos orar, nós podemos encerrar. Lembra, irmãos, não saia daqui sem dar um abraço caloroso ao nosso irmão Wilson, à nossa irmã Ana, a Giovana, tá bom, irmãos? E que Deus abençoe, né? Vá com Jesus, Deus para o cara, vá ser tua uma bênção. Ser tua uma bênção, que você seja uma bênção lá, em nome de Jesus. Vamos orar, tá? Com as nossas mãos, vamos agradecer a Deus. Pai amado, Pai santo, Pai querido, nós te louvamos, te bendizemos e glorificamos ao Senhor. Pai, muito obrigado por essa noite que o Senhor nos deu, pela graça que o Senhor nos deu, de nos reunirmos como igreja, como família de Deus, em torno da mesa da tua palavra. Senhor, muito obrigado. Senhor, que o Senhor continue a trabalhar no nosso coração, nos moldar, do mesmo jeito que o Senhor nos trouxe paz, nos leve paz. E se um dia não mais nos presente, a sua graça, bondade, favor e misericórdia, assim, Pai, nós oramos, nós te pedimos, desde já te agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. E que o grande amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as dores